Oi, turminha, bom dia! Na aula passada de matemática, a tia Angélica revisou com vocês o que são unidades, o que são dezenas e apresentou uma nova ordem. Que ordem foi essa? A ordem das centenas, não foi? A tia Angélica falou sobre o material dourado, qual o material que nós utilizamos para poder representar a centena. A tia Angélica fez a composição, certo? Fez a escrita do nome 100 por extenso e como é que a gente se escreve ele a partir do 100, certo? Juntando com outro número. E a Angélica também colocou no quadro valor de lugar, para vocês verem como é que a gente faz a partir do 100. Já que a partir do 100 nós temos o quê? Uma nova ordem, que é a terceira ordem, é a ordem das centenas. Primeiramente, nós temos a ordem das unidades, depois vem a ordem das dezenas e depois a ordem das centenas. Pois bem, hoje, nessa aula, nós iremos ver os números naturais de 100 a 149, certo? Sempre relacionando com o material dourado, tá bom? Vamos ver a composição desses números e ver também a escrita deles por extenso e também com os algarismos, certo? Vamos lá? Como a tia Angélica já havia falado na aula anterior, quando nós chegamos no 100, para a gente representar o 100 usando o material dourado, como é que a gente faz? A gente representa por meio de uma placa, né? De uma placa do material dourado. Essa placa, ela quer dizer que tem 100 unidades, tem 100 cubinhos, certo? Então, uma placa é formada por 100 unidades. Ou então também, quantas dezenas? Vamos ver. Observem aqui. E essa placa ela é toda dividida, não é? Então, quer dizer que ela é formada por tantas dezenas, certo? Vamos ver aqui quantas dezenas. Aqui nós temos uma dezena, que é 10. Mais uma vai ser 20. Mais uma, 30. Mais uma, 40. Mais uma, 50. Mais uma, 60. Mais uma, 70. Mais uma, 80. Mais uma, 90. Mais uma, 100. Então, essa placa aqui ela é formada por 10 dezenas. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dezenas. E cada dezena dessa aqui tem 10 unidades, por isso que dá 100 unidades, certo? Então, eu tenho 10 vezes o 10. Então, 10 vezes o 10 vai dar 100 unidades. Então, em uma placa dessa, eu tenho o quê? 100 unidades. Então, é a mesma coisa da gente dizer, uma centena vai ser igual a 10 dezenas ou 100 unidades. Como é que a gente escreve o nome 100? Está aqui. C mais o EM, fica 100, certo? Ou então a gente também pode dizer o C e o E e o sonzinho do M, certo? C é o som do M, 100, tá bom? Nós iremos ver os números de 100 a 150. Mas a gente vai iniciar da seguinte forma. Vamos ver os números de 101 até 109, tá bom? E depois de 110 até 150, tá bom? Aqui nós temos uma placa, não é? E aqui nós temos o quê? Um cubinho.
Que número que nós formamos aqui? Eu tenho uma placa vale uma centena. Um cubinho vale uma unidade. Então, eu vou ter 100 mais 1, que vai dar quanto, gente? Que número? 101, certo? Eu não vou dizer assim, 101, vou dizer 101, porque a partir do 100, a pronúncia muda para a palavra cento, certo? Fica 101. Como é que a gente se escreve? Como é que a gente escreve? 101, certo? Então, aqui eu tenho uma centena mais uma unidade, que é a mesma coisa que 100 mais 1, que é igual a 101. 100 unidades mais uma unidade igual a 101 unidades. Aqui eu tenho uma centena, que é a placa, certo? Mais 2 unidades, que é os 2 cubinhos. Uma centena é 100, 2 unidades é 2, então 100 mais 2 vai ser 102. Olhem que é escrita 102. Aqui eu vou ter uma centena, quantas unidades? 3 unidades. Então, eu vou ter 100 unidades mais 3 unidades, que é igual a 103. Observe a escrita, 103. Sempre a letrinha é sozinha no meio, sem acento, por isso que deu o som de I. 103. Observe a escrita. Aqui eu tenho uma placa que vale uma centena, 4 cubinhos que vale 4 unidades. Então, eu tenho 100 mais 4, que dá igual a 104. Como é que a gente lê? 104. A gente lê e escreve dessa forma. Aqui, nós teremos uma centena e 5 unidades. Então, será 100 mais 5, que dá igual a 105. Observe a escrita, 105. Aqui, nós temos uma centena mais 6 unidades. Como é que nós formamos esse número? Vai ser 100 unidades mais 6 unidades, que vai dar o número 106. Vamos escrever por extenso, 106. Escrever por extenso é o nome do número, lembrem disso. Agora aqui nós temos uma centena, que é a placa, certo? Mais 7 unidades, tá aqui. A mesma coisa que 100 mais 7, que vai dar igual a 107. Como é que a gente escreve e lê? 107. Aqui eu vou ter uma placa que é 100, né? Que é uma centena mais 8 unidades. Então, aqui eu tenho uma centena, aqui eu tenho 8 unidades. Mesma coisa que 100 mais 8, que dá igual a 108. Como é que nós escrevemos? 108. Aqui nós temos uma placa que vale uma centena e temos 9 unidades. Como é que nós formamos? 100 mais 9 é igual a 109. Aqui é escrita 109. Muito bem, então nós fizemos a contagem de 101 até 109. Agora nós iremos fazer a contagem de 110 até 150, certo? Do 110 até o 150, a tia Angélica poderia ir colocando aqui 111, 112, 113, 114, até chegar aos 150, mas são muitos números para a tia Angélica representar aqui e iria passar um bom tempo. Então, agora a tia Angélica vai colocar aqui de 10 em 10, até chegar aos 150, certo? Mas sempre colocando com a centena. Aqui eu tenho uma centena e aqui eu tenho uma dezena, que vale 10. Que número que a gente forma?
Uma centena mais uma dezena, a mesma coisa que 100 mais 10, que vale a dezena, não é? Vai dar igual ao número 110. Como é que se escreve? 110. Aqui eu tenho uma centena e quantas dezenas? 2 dezenas, que é a mesma coisa que 20. Então, eu tenho uma centena mais 2 dezenas é igual a 100 mais 20, que dá igual ao número 120. 120, certo? Aqui eu tenho uma centena mais quantas dezenas? 3 dezenas. Uma centena mais 3 dezenas. Como é que a gente forma esse número? 100 mais 30 é igual a 130. Porque uma centena é 100, 3 dezenas é 30. Então, 100 mais 30 é 130. Como é que a gente escreve? 130. Aqui nós temos uma centena mais 4 dezenas. Que é a mesma coisa que 100 mais 40, que é igual a 140. Observem a escrita. 140. Certo? E aqui nós temos uma centena mais 5 dezenas, que é a mesma coisa que 100 mais 50, que é igual a 150. Observem a escrita, 150. Ok, turma? E aqui nós temos alguns exemplos que a tia Angélica colocou aqui para vocês verem como é que a gente representa no quadro valor de lugar. Eu tenho o número 108, onde é que a gente deve colocar no quadro valor de lugar esses números? Observem aqui, olha. A gente sempre começa desse ladinho para esse outro ladinho, tá bom? Olha, o 8 vai ser a unidade. O 0 vai ser a dezena. O 1 vai ser a centena, certo? Já representamos aqui. Vamos para o número 110. O 0 vai ser unidade, o 1 vai ser dezena e o outro 1, que está na terceira ordem, vai ser a centena. Então, aqui nós temos 3 ordens. Primeira ordem, que é das unidades, segunda ordem das dezenas e terceira ordem das centenas. O número 115. O 5 vai ser unidade, o 1 vai ser dezena e o outro 1, que está na terceira ordem, vai ser a centena. O número 123. 3 é unidade, o 2 é dezena e o 1 é centena. O número 136. O 6 é unidade, o 3 é dezena e o 1 é centena. O número 149. O 9 é unidade, o 4 é dezena e o 1 é centena. Ok, turma? E aqui a tia Angélica trouxe essa tabela aqui com os números escritos de 100 a 149, tá certo? Porque vocês precisam saber fazer essa escrita, tá bom? Vocês já sabem escrever até 100, certo? Agora devem aprender a escrever de 100 a 149. A diferença é muito pouca, certo? A única coisa que vai mudar aqui só é a questão mesmo dessa terceira ordem aqui do 100 mais um número, certo? Mas o restante vocês já sabem da escrita dos números. E do 100 até o 109, nós sempre colocamos o quê? Sempre tem o 0 no meio, então lembrem disso, tá bom? 101, a gente não vai escrever o número 100 e o número 1. A gente tira um 0, certo? 102, a gente não escreve o 100 e depois o 2. A gente tira um 0 para poder escrever o número 102. Isso até chegar no 9, tá bom? E depois a gente continua escrevendo o número 1 e o número que a gente está falando, certo? O restante do número. Então, vamos fazer essa contagem? Vamos lá? 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109.
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 e 149. Depois nós temos o 150. Ok, turma?